Eu sou Ana Rosa, eu tenho 49 anos. Fiz mês passado 49. É a nossa caçula, então. Como é que era o inglês da Ana Rosa antes da HelloFlix? Ah, não era, né? Era muito travado. Estudei aquele inglês do colégio. Mas eu tinha muita vontade de morar fora do país. Isso é uma coisa que eu sempre quis. E aí, de tantas amigas me insistir, eu entrei num desses cursinhos de inglês. Mas eu não me adaptei. Acho que eu peguei um trauma ali. Fiz letras, português e inglês. Dei aula no estado, tudo, mas o inglês eu nunca mexia, assim, sabe? Passava, conseguia as notas, porque na parte escrita até conseguia fazer alguma coisa, né? Entendia, mas para falar nunca conseguia falar. Na faculdade não tinha laboratório, não tinha nada. Era mais ou menos como os cursinhos que eu fazia. E eu fiquei assim, aquela coisa, sabe? De aquele complexo de, pô, todo mundo consegue falar inglês, por que eu não consigo, né? Tentando todas as maneiras, estudando sozinha. E aí, de repente, apareceu a HelloFlix. Caiu do céu. Eu estava lá na timeline do meu Instagram e apareceu e eu comecei a seguir as aulas ao vivo, né? Aquele cursinho que você faz lá de uma semana. E aí eu comecei a me interessei pelas aulas. Acho que foi na semana que você estava fazendo aquela semana daquelas aulas, né? Grátis. E ali eu comecei a entender algumas coisas. E aí eu me interessei mais, porque tinha coisas que você falou ali que eu nunca sabia até então, né? Assim, só de você falar que pessoas acima dessa idade, né, estavam conseguindo falar inglês, então eu acreditei nessa ideia, porque eu falei, isso é para mim, porque se até agora eu não consegui, agora é a minha vez. Ana Rosa, já dá para sentir evolução? Dá, deixa eu te contar uma história. Conta, Quando eu conta. estava lá em Cuba, tinha uma amiga cubana que trabalhava no hospital internacional e ela me chamou para participar de 2 semanas intensivas de um voluntariado, que eram umas pessoas que vinham dos Estados Unidos para conversar, fazer conversação, ensinar inglês para quem não sabia, para quem quisesse praticar. E eu achei isso ótimo, porque eu estava comentando exatamente isso com ela. Eu falei, eu queria ter um grupo de pessoas para poder conversar sempre, né? Pra gente, nem que seja nativo, mas qualquer pessoa que fala inglês para a gente treinar, né? E era assim, das 5 às 7, só gringo, pessoas assim, de mais idade também, tudo 60 a mais. No segundo dia, aí a moça chegou e falou, vem aqui, Ana Rosa. I introduced Ana Rosa. She speaks well, English very well. E aí eu fui ficar com uma outra senhorinha de New Jersey. Eu fui falar para ela que eu era contadora de histórias. Ela falou, pode contar uma história para mim. Eu falei assim, como assim? Pode começar. E Você aí a gente contou? conversava. Eu contei as histórias que eu faço em português, consegui falar para ela, contar. E ela toda hora, what's happening? What else? What else? Exato. E Ana aí, assim, eu fiquei muito Rosa, feliz, porque eu vi que eu consigo me comunicar um pouco, entendeu? um pouco. Você está E contando foi muito história para legal. uma nativa e fala um pouco? Ana Rosa, o que você acha que te impedia de aprender inglês antes de você conhecer a HelloFlix? Eu acho que deve ser um método que foi inserido no início, né? Aquilo acho que me travou. Eu vi as pessoas falando, algumas pessoas falando super bem, e eu ficava com vergonha, porque eu não conseguia, e sei lá, alguma coisa cognitiva. Eu falei, não é possível, o que será que acontece? Só eu que não consigo. Eu gosto de mostrar, quando eu faço as lives, eu gosto de mostrar que existem 3 tipos de perfil, né? Perfil auditivo, o perfil sinestésico e o perfil visual. E às vezes Isso, as pessoas entram num método que não atende o seu perfil. Você que já é nossa exatamente. aluna, você sabe que no método 3LP, quando eu vou explicar, eu sempre conto uma historinha, invento uma coisinha aqui para ajudar vocês a memorizarem, né? O jeito que eu ensinei o Isso, número, o jeito que eu ensino o vocabulário. Eu sempre conto alguma história para fazer um link. Então, isso faz diferença, né? E é também verdade. a ordem que eu ensino, né? Não tem aquela coisa de você ensinar e depois, lá na frente, começar a falar. Não, você aprende e fala. Aprende e fala. Dá Exatamente. ânimo, né? Exatamente, porque quando eu vi as pessoas falando e tendo feedback, aí toda vez que eu fazia uma lição, me dava mais ânimo para fazer a próxima, porque eu falei, que legal, né? Pelo menos tem alguém me corrigindo, né? Eu estou sabendo o que eu estou falando, onde eu estou errando, isso é importante. Antigamente eu não conseguia porque só tinha a gramática, o livro, e não falava com ninguém praticamente, era mais difícil.